Mestra em Gestão em Saúde na Amazônia. Senhora Mirna Everton, secretária administrativa de coordenação FORPAIS, que é o Fórum Paraense de ONGs, AIDS, Rede Mais, coletivos, movimentos, hepatites virais e tuberculoses. Convidamos também o senhor Janailson Lobo Giron, representando a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS. Senhora Lana Larra Bahia, representando a Rede Paraense de Pessoas Trans. O senhor José Roberto Chaves Paz, que é o Beto Paz, presidente do movimento LGBT e mais do Pará. Ele também é coordenador estadual da Aliança Nacional LGBT e mais. Convidamos também a senhora Mauritânia Coelho, coordenadora do projeto AHF em Belém do Pará. E também a senhora Amélia Coelho Garcia, coordenadora do Arte pela Vida. Com a palavra, o deputado Dirceu Tenkaten para a abertura oficial desta sessão especial. Queremos, com muita alegria, convidar para cá o Júnior, coordenador da Casa Dia, para somar conosco aqui na nossa mesa. Invocando a proteção de Deus e em nome do povo paraense, iniciamos os nossos trabalhos e declaro aberta a presente sessão especial para debater o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Nesse momento, convido a todos e todos para que possamos ficar em pé em posição de respeito para a execução do nosso hino nacional brasileiro.
Podem sentar-se. O cerimonial agradece a presença do senhor Reginaldo França Júnior, coordenador do ISTAIDES Belém da SESMA, que já se encontra em nosso dispositivo. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS é reconhecida mundialmente como símbolo de mobilização social e política contra a epidemia, representando um marco da defesa da vida, da saúde e dos direitos humanos. No Brasil, a trajetória da resposta à AIDS foi construída com protagonismo de pessoas vivendo com HIV, organizadas em redes e coletivos, a exemplo da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS, Núcleo Pará, que atua na defesa, promoção e também garantias de direitos. Está cumprido o protocolo geral deste Parlamento. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Dirceu Tenkaten. Muito boa tarde novamente. Boa tarde, pessoal. Agora, queria agradecer de coração a presença de cada uma, de cada um, por estarem aqui nessa segunda-feira à tarde. A gente sabe que não é fácil, muitos gostariam de estar aqui, não puderam em virtude de outros compromissos, mas fica a nossa gratidão aos que vieram. Queria saudar também aqueles e aquelas que nos acompanham através das nossas plataformas. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Alepa, então, com certeza, muitas pessoas estão aí nos acompanhando pela TV Alepa, pela Rádio Web Alepa. Quero agradecer a equipe do nosso gabinete pela organização do evento, agradecer os servidores da casa, que sempre estão à disposição para fazer com que momentos como esse sejam possíveis. E quero cumprimentar aqui a nossa mesa, iniciando pela doutora Nelma Machado, ela que é médica e mestra em gestão e saúde na Amazônia, a Mauritânia Coelho, coordenadora do projeto AHF em Belém do Pará. Da mesma forma, o nosso amigo José Roberto Chaves Paz, popularmente conhecido como Beto Paz, ele que preside o movimento LGBT e mais do Pará e também coordena a Aliança Nacional LGBTI+. Cumprimentar a Amélia Coelho Garcia, coordenadora do Arte pela Vida, a Mirna Everton, ela que é secretária administrativa do FOPAIDES, acho que é isso, FOPAIDES. Cumprimentar a Cristiane Leite, ela que é a mãe Cris Logum Ede, conselheira de promoção de igualdade racial. Tem alguém que está aqui, que não está aqui nessa lista? Veja para mim as que não estão, por favor. A nossa companheira Lana Larra, da Rede Paraense de Pessoas Trans. A Lana engloba várias frentes de luta e sempre está aqui na Alepa, somando conosco nas lutas em favor do povo do estado do Pará. Cumprimentar a Renata Taylor, presidente do Instituto Greta, Grupo de Resistência de Travestis e Transsexuais da Amazônia. O Adenilson da Silva Abreu, representante da RNP Pará, e também o nosso amigo Júnior, da Casa Dia. E esses dois estão na mesa também? Tá, que não estão aqui nessa minha primeira nominata, e a gente cumprimenta, agradece a presença do Reginaldo França Júnior, que é da SESMA, e também o Genilson Lobo Giron, que neste ato representa aqui a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui na realização de uma sessão especial. Essa aqui é uma ferramenta regimental que o Parlamento possui para que os deputados e deputadas possam fazer discussões sobre temas relevantes. E a gente conseguiu aí aprovar a unanimidade em plenário
a realização dessa sessão especial. Hoje, nós iniciamos, de fato, o Dezembro Vermelho, que é o mês de conscientização e prevenção do HIV/AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. A campanha visa informar a população, incentivar a testagem, promover o tratamento adequado e combater o preconceito contra pessoas com vírus. A campanha também reforça a importância de métodos de prevenção, como o uso de preservativos, a PrEP, profilaxia, a PrEP, profilaxia pré-exposição, e a PEP, profilaxia pós-exposição. E o dia de hoje é também o dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta de Combate à AIDS, ou seja, a gente está iniciando o Dezembro Vermelho e, ao mesmo tempo, vivenciando esse que é o Dia Mundial de Luta de Combate à AIDS. E exatamente nesse dia estamos promovendo essa importante sessão especial na LEPA para envolver ainda mais o Parlamento Estadual nessa luta, para ouvir as autoridades, a sociedade civil e assim aumentar nossos compromissos com essa causa que, infelizmente, ainda tira milhares de vidas todos os anos em nosso estado. Em 2018, eu apresentei um projeto de lei de número 125, que foi aprovado à unanimidade aqui nessa casa. Depois, o referido projeto foi sancionado e publicado pelo governo do estado do Pará no Diário Oficial como Lei 8.892 de 2019, e que instituiu a política pública de incentivo à conscientização por parte de profissionais de saúde pública do estado do Pará sobre a necessidade de realização de testes rápidos de IST, HIV/AIDS e hepatites. Um marco normativo importante, mas que precisa sair mais do papel e se transformar em ações concretas de governo. Esperamos que essa sessão seja construtiva e propositiva e que esta causa ganhe ainda mais força para que juntos possamos salvar mais vidas. Muito obrigado e uma boa sessão para todos nós. Começando pelas falas da mesa, então eu queria convidar a fazer uso da palavra, e aí todas as pessoas que forem convidadas a fazer uso da palavra podem falar da mesa ou se deslocar à tribuna. Gostaria de iniciar aqui com a fala da doutora Nelma Machado. Pode falar daqui, nesse microfone, só ligar ele ali. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao deputado Dirceu pelo convite e a oportunidade de conhecer toda essa rede que vem trabalhando de forma muito ativa, exaustiva, pelo que eu pude acompanhar e ouvir, conversei com alguns entes das ONGs, em prol deste tema. Nós, da área da saúde, que estamos aqui do outro lado, nas UPAs, nas UBSs, nos hospitais, a gente acompanha apenas uma parte, mas as pessoas que estão aqui, eu percebi que elas têm todo um olhar, um acompanhamento de rede, ali junto aos pacientes no dia a dia, na labuta deles do dia a dia, diante desses desafios, das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, a minha fala é com o objetivo de trazer um olhar que, dentro dos hospitais, nós temos rotinas, temos protocolos. Eu atuo há muitos anos dentro da Santa Casa, são 30 anos que eu atuo lá, sou concursada pública, e o Estado do Pará ele tem uma política fortalecida. A nível secundário e terciário, que são os níveis que a gente acaba acompanhando dentro dessas unidades, nós temos locais, nós temos equipes preparadas para o atendimento, e observa-se que, a nível primário, a necessidade de atendimento, de expansão
da redistribuição desses recursos. Então, eu acredito que seja um ponto que o deputado provavelmente vai levar em discussão. Os municípios, alguns municípios que, dentro das políticas, eles recebem, têm atuação, fazem a testagem, porém a população necessita o quê? De educação. E isso é para todas as áreas. Hoje, pela manhã, eu estava falando sobre cuidados paliativos, eu estava apresentando um protocolo específico, inclusive os pacientes com este perfil, eles têm um atendimento específico voltado dentro desse protocolo, é um protocolo internacional que foi trazido aqui para o Brasil e a gente estava apresentando hoje na Santa Casa, que nós estamos implantando, e para pacientes, né, que são elegíveis a cuidados paliativos. E o que a gente observa? Necessidade de educar. Educar a população, educar os profissionais da área da saúde para atendimento. E dentro desse nosso tema de hoje, as portarias que são muito claras, né, garantindo o acesso, garantindo o atendimento, garantindo todo um acolhimento a esses pacientes, e a questão da testagem, como o deputado trouxe muito bem, que permeia o quê? Educar. Eu trouxe alguns dados, né, que foram notificados em 2021 a nível do Norte. Então, a gente teve um aumento, né, de 30% do crescimento, em média, dessas testagens, do diagnóstico, porém, numa população ainda jovem, em virtude do quê? Do desconhecimento. Então, a importância de educar a população para que ela se previna, use preservativo, se discuta isso, se converse nas escolas, se oriente realmente para que a população jovem faça a sua prevenção, ela tenha realmente um olhar não só voltado à questão de prevenção, mas do conhecimento dentro de casa, podendo conversar sobre isso. A gente sabe que ainda tem um estigma. O estímulo à pessoa a falar abertamente, a buscar. Ao longo desses meus 30 anos dentro da área da saúde, eu acompanhei muitos pacientes, fiz clínica médica, então fiz ambulatório, fizemos muito diagnóstico, e o grande problema no Bairro Barreto, atuei no Bairro Barreto durante 15 anos, era o medo, era a vergonha, eles não falavam. Então, quando eles já estavam numa fase já com a síndrome, com a doença, é que havia o diagnóstico. E isso a gente ainda vê hoje em dia. Quer dizer, tem que 22 anos que eu saí do Bairro Barreto e hoje, em outras instituições, a gente está recebendo pacientes que ainda passam por isso. Então, a necessidade realmente de desmistificar. Então, essa era a minha fala, deputado. Muito obrigada. Gratidão, doutora. Na sequência, convido a Mauritânia Coelho, nossa coordenadora do projeto AHF em Belém do Pará. Boa tarde. Estão me ouvindo? Quero cumprimentar a mesa em nome do deputado Disseu, por ele nos abrir um espaço importante de diálogo. Quero cumprimentar também as demais autoridades aqui presentes, meus companheiros de movimento social que estão aqui e todas as pessoas presentes nesse momento. Eu atualmente coordeno um projeto de prevenção HIV e AIDS de uma ONG internacional chamada HF. Ela tem sede em Los Angeles, está em 48 países, e aqui no Brasil nós estamos em 5 capitais, em 5 estados. E vamos iniciar agora em Brasília. Nós estamos em Belém, Manaus, Recife, Rio Grande do Sul e São Paulo. E nós chegamos aqui em fevereiro de 2024. Inicialmente, firmamos um contrato, um termo de compromisso com o município de Belém, nas unidades de Casa Dia e do CTA. E lá a gente colocou uma equipe que tem vinculador, médico, enfermeiro, coletor de dados e eu que sou a coordenadora. E assim, o objetivo que a gente tem é primeiro, de resgatar as pessoas que perderam o seu segmento, que a gente não usa mais o termo abandono, porque o termo abandono é um termo que culpabiliza a pessoa. E diante disso, as pessoas não deixam de se tratar porque querem. As pessoas têm dificuldades e a gente chama a perda de segmento. Então, a gente trabalha com a perda de segmento, com o diagnóstico oportuno,
oportunizar. E por que a gente faz isso? Porque Belém ainda tem um ranking muito alto em relação a HIV/AIDS. Né? Então, HF, eu digo para a minha equipe que, infelizmente ou felizmente, nós estamos aqui porque há uma necessidade maior que a gente esteja aqui dando apoio a esse serviço. Belém ainda tem um número alto de notificação, ainda tem um número alto em diagnóstico tardio, as pessoas já chegam muito doentes nas unidades de saúde, isso a gente tem melhorado, né, Júnior? Mas a gente ainda precisa melhorar. E a gente entrou também com o objetivo de descentralizar o serviço, uma vez que o serviço de HIV/AIDS ele estava totalmente centralizado na Casa Dia. Hoje a gente conseguiu passar, a gente tem mais ou menos cerca de 600 pessoas que estão já fazendo segmento no CTA, e Belém já conseguiu também descentralizar para mais 2 unidades de saúde, que o Júnior deve colocar para vocês. Então, um espaço como esse é muito importante, gente, hoje aqui, para a gente discutir. Espero que a gente pense em apoios e alternativas, que a gente possa mudar o cenário que a gente vive. É importante que a gente fale sobre a intersetorialidade e a interseccionalidade. A gente, na discussão da AIDS, a gente precisa considerar a questão de raça, a questão de cor, a questão de gênero, a questão de orientação sexual. Se nós não pensarmos, a questão social também, se nós não pensarmos nessas questões, nós, com certeza, teremos muita dificuldade em avançar e contermos uma epidemia. Uma epidemia que não está sendo fácil conter, uma epidemia, uma doença que ainda mata, né? A gente já poderia não ter mais isso, né, Júnior? Porque hoje nós temos muitas alternativas, nós temos no mundo hoje a medicação injetável, que é uma medicação que a pessoa toma uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, mas a gente tem a PrEP, a gente tem a PEP, né? E a gente tem alternativas de altas tecnologias, e nós ainda temos perda de segmento, nós ainda temos diagnóstico tardio. Então, hoje, o grande desafio, deputado, é a gente se debruçar sobre isso e pensar quais as alternativas que a gente tem diante de tanta tecnologia que a gente tem hoje disponível. Então, o que mata também? O preconceito mata, a homofobia mata, né? As pessoas não terem acesso aos serviços também mata. E eu espero que a gente, nessa mesa, possamos juntos encontrar alternativas que a gente possa caminhar da melhor forma possível no estado do Pará, especialmente Belém do Pará. Muito obrigada. Muito obrigado, Mauritânia. Quero, nesse momento, convidar a fazer uso da palavra o nosso amigo Beto Paes. Quiser ir para a tribuna, a foto fica mais bonita lá. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde. Eu queria saudar a mesa aqui na presença de Amélia Garcia, minha companheira de luta do Comitê Arte pela Vida, que tem dedicado a sua vida. Eu acompanho a trajetória dessa mulher, eu sei quanto ela é importante para a luta contra a AIDS no estado do Pará. Então, queria iniciar saudando a mesa na figura dela. Então, gente, eu sou Beto Paes, atualmente sou presidente do movimento LGBTQ+, do Pará. Também milito na Aliança Nacional LGBT, na Rede Gay do Brasil. Componho alguns conselhos, como o Conselho Municipal LGBTQ+, Conselho Estadual de Cidadania LGBT, o Comitê de Segurança Pública. E nesse espaço de monitoramento de política pública, quando a gente fala em Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a gente percebe que, de fato, mesmo sendo uma epidemia com 40 anos, a gente tem muita dificuldade de superar o maior problema que essa epidemia traz, que a gente ainda não conseguiu superar até hoje, que é o estigma e o preconceito. O estigma e o preconceito fazem com que pessoas tenham medo de chegar até o serviço de saúde, até mesmo sequer para fazer um teste, para diagnosticar essa sorologia. E é esse mesmo preconceito que faz com que, quando elas diagnosticam, não queiram chegar até esse serviço com medo de serem identificadas e apontadas como pessoas que têm um vírus, que é um vírus que, por muito tempo, a minha população foi estigmatizada, né? Então, o primeiro
primeiro apelido da AIDS foi peste gay. O segundo foi câncer gay. Então, a gente tem uma história aí de mais de 40 anos de estigma e preconceito contra uma população que até hoje carrega esse estigma e preconceito. Eu sou aconselhador, tenho formação em aconselhamento na questão do diagnóstico, e quando a gente muitas vezes vai dar um resultado que é reagente, que é positivo, a pessoa diz, mas como assim? Eu não sou gay. Como se o HIV realmente fosse uma doença que atingisse somente a população de gays, né? E a gente sabe que não. Hoje, a maioria das pessoas que vivem com HIV/AIDS são pessoas que não têm a sua orientação sexual como gay ou lésbica, né, ou pessoa trans. Porém, ainda hoje, a gente carrega uma vulnerabilidade acrescida, né? Nós gays, pessoas trans, especificamente gays e pessoas trans, tem muito mais chances de contrair o vírus do HIV do que pessoas cis e heteronormativas, né? Isso graças ao quê? A todo esse profundo estigma e preconceito que perpetua-se até hoje contra a nossa população. E por conta disso, a gente fica pensando em quais são as maneiras, os caminhos que a gente pode encontrar para fazer um enfrentamento a essa problemática, né? E a gente vê que nós tivemos 4 anos de negação dessa doença a nível de governo federal, né, quando a gente teve aí um governo que negou a ciência, que negou, inclusive, as políticas de enfrentamento ao HIV/AIDS. Né? Então, foram 4 anos aí sem poder falar praticamente de HIV/AIDS em escolas, em centros comunitários, até mesmo as instituições não governamentais, elas foram não só discriminadas, elas foram marginalizadas. Essas organizações não governamentais que são responsáveis, inclusive, pela política de AIDS a nível nacional. Porque, para quem não sabe da história, a política de AIDS surge no Brasil através da luta dos movimentos sociais, como a maioria das políticas públicas destinadas a pessoas estigmatizadas nesse país. Mas, assim, a gente tem aí uma falta de apoio às campanhas de enfrentamento ao IST/AIDS. Ainda hoje, a gente percebe a falta. Pouco se fala, ou quase nada se fala, e a doença ainda avança. Tanto avança por conta de vários fatores, mas que faz com que, por exemplo, a gente tenha o Estado com piores indicadores dentro da questão não só de diagnóstico, como da mortalidade. Então, a gente precisa voltar a falar de HIV/AIDS em todos os espaços. E não só falar, a gente precisa apoiar as instituições não governamentais. A gente vê, por exemplo, o Arte pela Vida, que luta, que caminha, que batalha para poder garantir remédio para infecções oportunistas para pessoas vivendo com HIV/AIDS. Fralda para pessoas que vivem com HIV/AIDS que estão internadas, por exemplo, no Barros Barreto. E a gente que leva essa fralda para lá, o movimento social, né, que é, na minha opinião, um absurdo. A gestão pública devia garantir isso, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Enfim, e, sobretudo, falar sobre a questão dessas políticas públicas mais eficazes. O parlamento estadual, assim como o parlamento municipal, precisa assumir o seu papel e trazer propostas para o parlamento de projetos de políticas públicas que, de fato, façam enfrentamento a essa problemática. A gente tem vários anos aí de déficit de não ter sequer um edital para ações voltadas à população LGBTQIA+. O governo federal voltou a fazer esses editais, inclusive hoje eu estou atuando em dois projetos por instituições diferenciadas, uma pela uma instituição municipal, que se chama Humanitas da Amazônia, e a outra por uma instituição nacional, que é o Pela Vida de São Paulo. E aí, no estado do Pará, o que é que a gente tem de editais? Né? A nível municipal também, o que é que a gente tem de editais? Para fortalecer a luta do movimento social, sabendo que o movimento social chega até onde o Estado não consegue chegar. Quem faz prevenção para prostitutas e profissionais do sexo é o movimento social. Não é o Estado, não é o município, não é a União. Né? Então, eu acredito que a gente precisa fortalecer essas instituições, esses espaços, para que, de fato, essa resposta comunitária, que fez com que o Brasil, inclusive, se tornasse referência no enfrentamento a STIs, volte a ser novamente. Porque, infelizmente, há muito tempo a gente não é mais, mas a gente precisa voltar a ser. Então, eu encerro aqui a minha fala, colocando o Comitê Arte pela Vida à disposição, colocando o movimento LGBT à disposição e colocando esse cidadão que vos fala aqui, que ainda tem muito a contribuir, com certeza, para essa luta, porque nós acreditamos, sim, que a gente pode superar o HIV. Ele pode passar mais 10, 15, 20 anos, mas com todos nós juntos, unidos e fortalecidos, com certeza, a gente vai chegar nesse lugar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Beto Paz. Parabéns por toda a sua luta aí ao longo desses anos. Pode, claro, fica à vontade. Só liga o microfone, por favor. Eu só gostaria de fazer um adendo. Os hospitais públicos do Estado, Santa Casa, o Filoiola, o Hospital de Clínicas e as OS que são contratadas pelo Estado do Pará, todos eles fornecem a fralda aos pacientes. A instituição que foi citada era uma instituição federal. Só para fazer essa correção, porque às vezes as pessoas confundem e podem sair com uma ideia de que o Estado não fornece. Isso é uma obrigação dos hospitais públicos estaduais, tá? Obrigada. Obrigado pela informação, doutora. Na sequência, queria convidar a Amélia Coelho Garcia, coordenadora do Arte pela Vida. Obrigada também. Meu boa tarde a todas, pessoas presentes, na pessoa do deputado Disseu. Quero cumprimentar todos e agradecer pela presença de todos, porque falar de HIV é algo que está faltando nesse Estado. Falar mais, falar. Beto tocou um assunto interessante. O SPE, que era Saúde e Prevenção nas Escolas, como ele falou, acabou. Agora está tentando voltar dentro do Estado do Pará. Viu, deputado? Nós precisamos falar mais sobre AIDS nesse Estado. Nós hoje temos no Estado mais de 20 mil pessoas infectadas e pessoas que precisam minimamente de tratamento. Doutora, realmente, o hospital que a gente citou, o Barros Barreto, a gente fica lutando para ter fralda. O Serviço Social nos liga e diz assim, olha, vê se vocês conseguem mais fraldas, porque as pessoas que estão lá são do Estado do Pará, que são internadas lá, e não tem dinheiro para comprar fralda. O Estado pode fornecer, mas o Hospital Federal não tem. Tá? E também não tem leito, que a gente saiba, lá na Santa Casa, para pessoas com HIV. Tinha no passado, tinha. O Estado tinha 2 leitos lá na Santa Casa, tinha 2 no HC, e hoje não tem. Nós só lutamos dentro do Barros Barreto, que é o único hospital que recebe pessoas com HIV. Por que a gente está lutando para não fechar o pronto-socorro? Porque é a nossa porta de entrada. Todo paciente, quando fala que está com uma intercorrência, precisa, vai para o pronto-socorro, porque a gente sabe que lá do pronto-socorro ele será destinado ao Barros Barreto. E a gente não quer mais morte nesse Estado. É muito difícil para nós, eu, pessoa vivendo com 32 anos, viu, deputado, ver meus companheiros morrer, por falta de tratamento, por falta de um dinheiro para chegar no tratamento. Eu faço parte de uma ONG onde a gente tira do nosso bolso lá, que a gente luta para caramba para pagar o transporte do paciente, para ele não faltar o tratamento na casa a dia. Eu tenho certeza até que o Júnior também tira do bolso dele, para que esse paciente não deixe de fazer o tratamento. E dizer ao senhor também que está uma frente parlamentar de luta contra a AIDS nesse Estado. Porque esse Estado precisa de uma frente parlamentar. Nós precisamos dar visibilidade a essa luta. Essa luta que está, a cada dia, a gente vê mais pessoas infectadas. Também, vou falar de novo, deputado, precisamos de editais, porque a gente precisa visibilizar esta luta. Eu tenho 63 anos, eu quero, um dia que Jesus me chamar, eu quero pelo menos sair daqui e dizer que a minha luta não foi em vão. Obrigada. Muito bem, Amélia, muito obrigado pelo presente também. Usarei em todas as sessões aqui na casa. Queria convidar nesse momento a companheira Mirna, secretária administrativa do FOPAIDS.
Fique à vontade, não, pode fazer. Gente, desculpa. Enquanto a Mirna vai lá, a gente aqui é aberto, é democrático, obrigada, toda deputado. informação pertinente é relevante. A Santa Casa, ela é referência nesse atendimento. Então, nós temos leitos específicos para esse paciente com esse perfil cadastrado junto ao Estado do Pará. Esses leitos, HIV/AIDS, e assim, eu trabalho dentro da regulação, porque eu sou coordenadora, como eu falei para vocês, né, eu sou coordenadora da unidade, eu montei esse serviço na Santa Casa desde 2009, da regulação. Então, inclusive, esses leitos, eles são muito requisitados. Assim, infelizmente, como a colega colocou, a Amélia colocou, são pacientes que já chegam na internação a nível secundário e terciário, num estado avançado. Então, como nós temos protocolo, nós temos equipes específicas para atender esse perfil de paciente, médicos infectologistas específicos para esses leitos. É um leito que realmente vive ocupado, mas ele é disponibilizado à rede. Eu acabei de mostrar aqui o nosso censo de hoje, está lá, masculino, aí está entre parênteses. Então, esses leitos são reportados ao Estado. Provavelmente, são 2 leitos masculinos, tá? que são diariamente, assim que ele gira, é colocado, porque tem que ser leitos de isolamento. Só que, como nós temos uma porta aberta, os leitos femininos eles vivem ocupados. Os leitos de isolamento, como foi colocado pela Amélia, né, houve um aumento, pacientes com tuberculose, pacientes grávidas com sífilis. Nós somos a maior porta aberta do Estado, a Santa Casa, para atendimentos de gravidez em alta complexidade, quase praticamente a única. Então, os leitos femininos eles vivem 100% ocupados já pela nossa porta. Mas os masculinos, sempre a gente, quase que diariamente, muitas vezes a gente faz movimentos. Agora, ocupou, a grande maioria hoje vem, infelizmente, necessitando de isolamentos. E aí a gente coloca e bloqueia o leito. Às vezes a gente fica com 2 leitos bloqueados por causa de um doente. Então, é só para fazer esse adendo, tá? Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou Mirna Everton, representante do FOPAIDS, o Fórum de ONGs AIDS aqui no estado do Pará. Mas também sou coordenadora estadual da ONG Nacional Mães da Resistência. Eu vou fazer aqui um resumo do que é o nosso FOPAIDS. É um fórum paraense de ONGs, redes, coletivos, hepatite virais, tuberculose, vem há anos trabalhando de forma coletiva para que possamos avançar nas áreas de prevenção, do diagnóstico, tratamento de STs, HIVs no estado do Pará, em particular, município de Belém, que tem dados alarmantes em novos casos e óbitos por AIDS. Nosso fórum luta com a força da diversidade de mais de 17 instituições e clamamos ao poder público, em particular, neste momento, ao Legislativo do Pará, para que nós possamos ter sustentabilidade financeira em nossas atividades, em nossos territórios. Precisamos transversalizar o debate sobre STs, HIV, AIDS, hepatite virais e tuberculose, não deixando a responsabilidade somente com a área da saúde, mas também com a educação, assistência, habitação, nutrição, direitos humanos. Gratidão por esse momento. E, para além disso, eu venho falar sobre o estigma. Eu sou uma mãe de uma pessoa LGBT, de um homem gay. E, como o Beto falou, eles sofrem esses estigmas, porque é a doença do gay, é a doença da lésbica, é a doença da pessoa trans. E o que nós podemos fazer isso? Nós, sociedade civil, nós, pessoas, nós, seres humanos, pessoas cis, hétero, que não têm o HIV, mas que convive e vive com pessoas que têm, como nós, nessa luta diária. A nossa luta não é diária, a nossa luta é por minutos. Então, eu venho agradecer, deputado, essa grande oportunidade do nosso fórum estar aqui para debater essa luta, que ela precisa desse olhar, mas desse olhar inspirador, desse olhar com afeto, desse olhar com acolhimento, que é o que as pessoas que têm o HIV precisam, as ISTs, as tuberculoses. Então, olhe com coração. Eu estou fazendo um pedido como mãe. Eu estou neste fórum através de uma ONG nacional de mães de pessoas LGBT que sofrem estigma todo dia e que precisa ser sanado. Então, para isso, nós, sociedade civil, população, pessoas, venham junto com a gente,
Vamos educar as pessoas para que as pessoas não cometam esse preconceito, que mais forte do que a doença é o preconceito que cada pessoa passa todos os dias. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Mirna. É exatamente isso. Eu acho que o Dezembro Vermelho ele precisa cumprir esse papel todos os dias. A gente poder informar a sociedade, dialogar sem os preconceitos, né? Hoje as pessoas podem ter uma vida normal, fazendo o tratamento adequado, né? Já não é o que já foi um dia no passado. Acho que na década de 80, quase que uma sentença de morte, né? Hoje a pessoa vive normalmente, isso não transmite, né? Pelo abraço, pelo beijo, pela acolhida. Mas, infelizmente, o preconceito, ele impera, ele reina, né? E eu acho que esse mês ele vem para chamar essa atenção, esse dia 1º vem para chamar essa atenção. É fundamental essa nossa união e é fundamental também provocar o parlamento para a elaboração de bons projetos de lei, como esse nosso projeto de 2019. É importante aqui, conversando com a doutora, fazer com que as pessoas nos municípios saibam que tem dinheiro no município para essa política pública e que as pessoas não venham, né, somente atrás do Estado buscar esse recurso. Imagina 144 municípios, um estado de dimensões continentais, e a gente sabe que nas cidades mais longínquas desse estado continente tem pessoas, né, que precisam do tratamento. Então, essa informação precisa chegar. Para que haja a distribuição de forma homogênea e que cada município utilize seu recurso, porque eles recebem. Então, acaba tudo vindo para onde? Para o esteio do Estado. E os municípios têm os recursos. Muito bem, então vamos dar sequência. Eu quero convidar, nesse momento, a senhora Cristiane Leite, a mãe Cris, ela que é conselheira estadual de promoção. Ela não veio? Tá. Então, Lana Larrá, Bahia Morim, da Rede Paraense de Pessoas Trans, essa grande ativista, lutadora do povo paraense. Com a palavra, querida. Boa tarde ao deputado Disseu, que sempre tem aí estado ao lado dos movimentos sociais. Em nome da Amélia, eu queria saudar a todos da mesa, da plenária, a importância e a luta da Amélia está aqui, né, que é uma pessoa que sempre está aí cobrando, pegando no pé da galera para prevenção. Saudar o Júnior, que é o gestor. O ator já foi e agora voltou novamente à direção da Casa Dia, sendo que é uma casa de referência ao tratamento. Ele sabe o quanto tenho um carinho enorme por ele, Júnior, né? Ele sabe que eu não gosto do prefeito dele, mas gosto dele. E é isso que é importante, mas é um ótimo gestor e que tem muita boa vontade de fazer a diferença dentro da Casa Dia. Mas eu queria saudar uma pessoa também muito especial, que se não fosse essa pessoa, eu praticamente hoje estaria numa cadeira de rodas. E ela quase não é citada. Eu queria agradecer a doutora Márcia, que é fisioterapeuta hoje da Casa Dia, que faz um grande trabalho, né? Infelizmente, durante 4 anos, a Casa Dia ficou sem fisioterapia da gestão passada e o Júnior volta com a fisioterapia, volta com o aumento de médicos dentro da Casa Dia, isso é muito importante. Gente, para quem não sabe, algumas pessoas já sabem, eu sou uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, né? Eu sou uma pessoa que é atendida hoje pela Casa Dia e que faz fisioterapia, apesar que eu não tenho ido para fisioterapia, né, por questões aí de movimentos sociais, mas eu faço fisioterapia na Casa Dia. É importante dizer que o acesso à Casa Dia é necessário e não são só as pessoas do município de Belém que acessam a Casa Dia, apesar que a Casa Dia ela é municipal. Nós temos hoje pessoas de diversos municípios do estado do Pará que acessam, que adentram para fazer o seu tratamento dentro da Casa Dia, né? Hoje a Casa Dia ela vive uma realidade de
muito complicada, e não é de hoje que o movimento social luta para mudar essa realidade. A Casa Dia está para cair na cabeça dos funcionários e dos pacientes. A gente sabe que a Casa Dia é responsabilidade do município. Mas como é que a gente pode fazer com que o Estado amarre com o município uma parceria para que a Casa Dia passe por uma reforma, uma mudança de local? Né? Como é que a gente pode conversar aí a nível estadual para que a Casa Dia não fique na situação que ela se encontra hoje? Dizer também que hoje no Ministério da Saúde alguém disse que o números, né, de pessoas infectadas diminuiu. E a gente não pode se enganar por isso, tá? O Brasil, ele continua com números altíssimos de infecção. Mas vale lembrar que muito bem colocou o Beto, que isso era um estigma específico da população LGBTQIA+. Mas vale lembrar que os maiores índices hoje de infecção são em casais héteros cis e normativos. E pasmem, jovens. Jovens. E é por isso, disse eu, que seria importante colocar uma proposta de lei que tivesse nas escolas, que voltasse nas escolas, fazer rodas de conversa, fazer prevenção dentro das escolas, né? Porque os pais aí tradicionais de família brasileira e etc., né? Os extremistas não querem que esse debate seja feito porque vai ensinar o filho a ser gay, a ser trans, etc., né? Mas é necessário, porque os maiores índices estão sendo a juventude. Infelizmente. E juventude de 15, 14, 16 anos. Né? Você imagina um jovem de 16, de 14 anos, né, ser infectado, chega na Casa Dia, não precisa da autorização, não sei se precisa, mas parece que não precisa da autorização dos pais para fazer o teste, mas esse jovem dá como reagente, como positivo. Imagina como é que ele vai chegar para a família e dizer: "Ah, mãe, ó, pai, eu tenho HIV, eu tenho AIDS", sabe? Então, é uma série de coisas que... E como é que essa galera chega, gente? A gente tem uma grande dificuldade de ter acesso ao passe livre. Né? Como é que essa galera chega? A questão financeira para quem faz tratamento é muito complicada, porque essa população é uma população vulnerável. Né? Antigamente, a Casa Dia ela tinha um programa que ela dava cesta básica até. Ainda tem, né, Júnior? Voltou. A Casa Dia ela dá cesta básica, não é para todo mundo, porque se a gente for ver o número de pacientes que hoje a Casa Dia atende, são mais de 3.000 pacientes. Mas a Casa Dia dá a cesta básica. O Comitê Arte pela Vida também dá, a Casa Dia dá, o Comitê Arte pela Vida também faz. Isso, o Para a Vida também dá a cesta básica, né? Para incentivar as pessoas a não saírem do seu tratamento. Mas hoje a gente tem um grande problema com os municípios, que é o TFD, que é o tratamento fora domiciliar. Essas pessoas não estão conseguindo ter acesso ao tratamento fora domiciliar para chegar a pegar os seus antirretrovirais e fazer as suas consultas médicas. Eu queria deixar isso como ressalva para a gente poder ver como é que a gente avança. Eu espero que a sessão solene só seja o início de muita coisa, de muitos avanços que a gente possa ter, que tenha essa frente parlamentar, que vai ser muito importante, mas principalmente que seja uma frente parlamentar mista, como a gente fez a Frente Paraense de Juventude, que foi mista, sociedade civil e parlamentares. Então, que aqui dentro da Casa Dia, a gente também, que aqui dentro do Parlamento Estadual, a gente possa ter deputados e sociedade civil que estão na frente, que estão na ponta e que estão trabalhando para que esses números de fato diminuam, que as políticas elas sejam feitas, mas de acordo com a demanda do movimento social. Não se constrói projeto de lei, o Disseu tem sido isso, o gabinete do Disseu sempre foi aberto a ouvir essa população. Não se constrói projeto de lei sem ouvir a sociedade civil. E eu acho que aí a gente ter o Disseu aí como... Eu torço muito o Disseu que tu venhas mesmo, aí a vice-governador no nosso estado, que quem sabe a gente avança muito mais, né, na política, que a gente avança muito mais no debate. Eu torço para que tu venhas vice-candidato a governador. Eu acho que a gente, contigo lá, como vice-governador, a gente consegue, né, articular até mesmo com a Secretaria de Educação, né, com a Secretaria Estadual de Saúde,
as fraldas, que infelizmente ainda é uma grande questão, né, para as pessoas que estão extremamente já debilitadas, e que a gente possa avançar e no enfrentamento, não é no combate, mas é no enfrentamento. E te dizer, Juninho, que eu tenho um grande carinho por você, tu sabe disso, a gente brinca, a gente conversa. Sempre que eu posso, eu perturbo ele pelo WhatsApp, perturbo ele na sala dele, mas que a gente possa se unir muito mais para que a gente tenha acesso, de fato, a uma saúde pública. Gratidão, Lana. Muito feliz por você estar mais uma vez aqui conosco, em vários debates importantes de lutas sociais que a gente tem travado aqui no parlamento. Você sempre tem cumprido um papel muito importante nessa linha de frente. Dando sequência, já que tanto se falou em Casa Dia, né? Agora é você, Júnior, com a palavra, tá? Uma salva de palmas aí para o nosso amigo Júnior. Boa tarde a todos. Quero agradecer essa sessão especial em seu nome, deputado Disseu, pela ousadia, porque há muito tempo eu já pensava, e a gente conversou, não foi, Amélia, de que um deputado tivesse a coragem de trazer essa temática para cá. Então, lhe agradeço pela ousadia de você estar trazendo essa sessão especial num dia tão importante, mas que não fique só nesse dia e que o laço que colocaram no seu peito não seja só de agora, seja para levar para a vida, seja no parlamento, seja como vice-governador, seja qualquer outro cargo que você venha ocupar. Porque muito se fala em política pública e muitos deputados já postaram Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas não tem um deputado que colocou uma emenda parlamentar para a Casa Dia, para o CTA, para a Uridip e para os movimentos sociais fazerem o trabalho. É muito bonito, é lindo. Dia do Homem, está lá todo mundo postando. Dia do Câncer, está todo mundo lá postando. Dia Mundial de Luta contra a AIDS, tem um monte de deputado, vereador postando. Algum desses deputados já destinaram alguma verba? Não. Então, esse é o momento. Por que São Paulo hoje é a nossa referência? Porque, além do governo fazer esse investimento de prevenção, os deputados destinam verbas para editais públicos, para você fazer prevenção. Porque, realmente, só o poder público, só a gestão municipal não vai conseguir fazer a política acontecer. E a Lana fala do meu prefeito, mas o teu prefeito ficou 4 anos e acabou com a Casa Dia. O centro de reabilitação, deputado, foi extinto pelo governo do PSOL. Isso é triste. Mais triste ainda é a fala de quem ele coloca para sentar para gerenciar aquela casa. Quando eu assumi que o prefeito Igor tem feito, sim, um excelente trabalho na Casa Dia, porque hoje é o único prefeito de toda a história dessa cidade que tem feito investimento e que tem dado apoio, não só para a política pública da AIDS, mas como também para os movimentos sociais. Diga-se de passagem, não teve e não tem nenhum secretário de saúde como o doutor Rômulo Nina que tenha mais recebido o movimento social em 10 meses como outras gestões. Isso é indiscutível. Fazer a construção do que foi destruído em 4 anos, em 10 meses, é difícil. Quando eu cheguei na Casa Dia, dia 20 de janeiro, quando eu desci do meu carro, um mato batia na minha cintura. E eu fiquei assustado, porque eu já tinha sido gestor daquele local. Quando eu entrei e que eu vi todas as luminárias apagadas, aquilo me assustou. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu assumi numa quarta-feira. No sábado, eu botei toda a equipe juntamente comigo para lavar, para roçar, para pintar. Fui atrás de
amigos empresários para poderem ajudar a gente. Hoje a Casa Dia não está caindo aos pedaços, como a Lana fala aí, não. Hoje a Casa Dia voltou a ser o que era antes. Eu saí de 631 consultas para 2.031. Hoje o paciente da Casa Dia, ele vai hoje, e detalhe, nós já temos agendamento eletrônico. Sexta-feira nós começamos. Então, o paciente, se entrar no agendamento eletrônico, ele consegue se consultar ainda essa semana. Coisas que nem o plano de saúde que nós pagamos não está conseguindo. Então, isso é um avanço muito grande. Casa Dia precisa de uma reforma? Precisa. Mas nós já estamos providenciando junto ao secretário de Saúde, que com certeza no lançamento agora da campanha do Dezembro Vermelho, daqui a meia hora, ele deve anunciar. O esforço é grande. Os desafios são maiores do que os nossos esforços. Mas nós sozinhos, nós não conseguimos fazer tudo. Nós tivemos grandes avanços, sim. A reabilitação fechada pela antiga gestão, nós colocamos para funcionar em 30 dias. A Amélia é prova disso. A Amélia me cobrou e eu disse, calma, me dá 30 dias. E em 30 dias, viu, deputado, eu, juntamente com a minha equipe, nós voltamos, nós entregamos de volta um serviço de fundamental importância para a população vivendo com HIV/AIDS. Coisas que foram fechadas e hoje retornaram. E recebemos uma premiação do Ministério da Saúde agora, em 10 meses. Então, isso se faz política pública com amor, se faz política pública colocando as pessoas, o movimento social, juntamente com a gestão. Aqui ninguém é inimigo de ninguém. O que a gente precisa é fortalecer cada vez mais a luta. E o que o Beto fala, essas ações em todos os espaços, nós, da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, nós retomamos todas as ações que ficaram 4 anos paradas. Ninguém nem falava em Julho Amarelo. Ninguém falava em Dezembro Vermelho. Aqui ninguém está para brincar com a saúde pública de Belém e com o estado do Pará. Nós estamos aqui para fazer essa construção de forma conjunta e é o que a administração do prefeito Igor tem feito com o movimento social. Todas as construções têm a participação do controle social. E quando eu digo, deputado, que precisa apoiar os editais para que essas pessoas do FOPAIDS possam colocar os seus editais para ajudar nós, gestão, não só de Belém, mas com o governo do Estado, para poder chegar aonde o serviço de saúde não consegue chegar. É por isso que eu dou o exemplo de São Paulo. Quando eu estive lá em São Paulo com a Cristina Bate, ela disse, investe na prevenção. A gente só vai conseguir diminuir os nossos indicadores se a gente tiver o apoio desses editais para ajudar os movimentos sociais a caminharem juntamente com a gestão. Para a gente chegar lá no Cumbu, para a gente chegar lá no Sucuri-Juquara, lá no Mosqueiro. Isso é para vocês entenderem que eu estou antenado no negócio. E eu, quando fui gestor, viu, deputado, lá no passado, eu fiz o projeto do Belém dos Rios, aonde nós garantimos toda a parte epidemiológica da população ribeirinha. E quando a administração passada assumiu, eu fui e me coloquei à disposição não para ficar na gestão, mas passar aquilo que estava sendo construído. E a pessoa virou para mim e disse, amigo, muito obrigado, esqueça tudo que vocês fizeram. É um novo tempo. E realmente, foi o novo tempo do desastre. Porque a Casa Dia estava abandonada. A Casa Dia estava esquecida. A Casa Dia estava sem brilho. Quando eu entrei naquele local, as pessoas tinham um semblante de tristeza. Tanto profissional quanto paciente,
que estava há mais de 1 ano esperando uma consulta médica, há mais de 1 ano esperando um CD4 e carga viral. E hoje, essa realidade no município de Belém, com a administração do prefeito Igor Normando e do nosso secretário Rômulo Nina, nós temos feito um processo de transformação nessa cidade, garantindo qualidade da saúde pública e um atendimento humanizado dentro da Casa Dia. Falta fazer? Falta, mas a gente precisa do deputado, juntamente com vários outros deputados aqui e da própria nossa Câmara Municipal, para fazerem projetos, ao invés de estar apostando. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Ponha um recurso. Assim a Casa Dia não vai cair na minha cabeça, assim o CTA não vai cair na minha cabeça, assim as outras cidades dos municípios que eu cobro aqui nessa tribuna. Benevides tem CTA, mas não tem SAI. Não adianta eu ter município testando se eu não tenho um serviço de atendimento especializado para tratar essas pessoas. E nós precisamos disso, porque Benevides está na região metropolitana. E eu falo com propriedade naquilo que eu me garanto fazer. Então, deputado, se o senhor precisar dos dados dos municípios que estão vinculados à região metropolitana, quem não tem o tratamento, bora para cima, converse com o prefeito, tem recurso para isso do Ministério da Saúde. A gente precisa garantir com que essas pessoas atendam seus munícipes e não vá inchar a Casa Dia, porque a gente tem muito paciente de Ananindeua, tem muito paciente de Marituba, do Marajó, de tudo quanto é cidade. Eu acho que a gente deve ter, Márcia, por volta de mais de quase 2.000 pacientes que não são moradores de Belém. E a gente atende da mesma qualidade como se fosse morador de Belém. Mas cada prefeito, cada secretário de saúde precisa ter a sua responsabilidade. É o que o município de Belém está tendo. Em 10 meses de governo, a gente passa realmente por um processo de transformação árdua, mas a gente consegue fazer algo que não foi feito em 4 anos. Vou citar 3 coisas, deputado, já vou encerrar. O novo laboratório da Casa Dia conta hoje com a máquina da Genex Expert, concedida pelo Ministério da Saúde, que roda a carga viral, tanto do HIV quanto da hepatite, em 90 minutos, sendo que o paciente esperava 14 dias para ele ter o seu exame, o seu resultado de exame. E isso é avanço. Na Casa Dia nunca teve ambulatório de hepatite. Hoje conta com ambulatório de hepatite. Nós temos um médico específico para atender toda a nossa rede municipal. E nós voltamos com a reabilitação da Casa Dia, com fono, físio e TO. E é assim que se constrói, é assim que se trabalha. É mostrando resultados, mostrando números e tudo aquilo que a gente avançou. Não sozinho, mas com a equipe e com o movimento social. Muito obrigado. Muito obrigado, Júnior. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação, pelo compromisso com a causa, né? Eu acho que é realmente isso. A gente precisa avançar nos diálogos, né? O projeto de lei que eu apresentei aqui em 2018, virou lei em 2019, ele foi fruto de um diálogo com a pastoral da AIDS, né? E está aqui o meu amigo Roberto Reis, que está ali, que foi um dos entusiastas naquele momento, e a gente construiu esse projeto de lei a várias mãos, né? E hoje isso é uma realidade. Então, eu creio que é importante a gente deixar de lado essas diferenças políticas, às vezes partidárias, né, ideológicas, e entender que a causa está muito acima de tudo isso, né? É uma causa que tem que convergir e a gente precisa deixar de lado as diferenças, né? Tentar fazer com que, independentemente da sigla partidária, o município possa ter o comprometimento com a causa, com a política pública, que possa buscar fazer a relação e a parceria
com o governo do Estado, da mesma forma com o governo federal, porque se a gente tiver esse alinhamento, quem ganha não é o gestor, né? Quem ganha são as pessoas que precisam da política pública. Então, aqui o nosso mandato, a gente procura trabalhar dessa forma e, no que eu puder, ser um articulador nessa relação, sem sombra de dúvidas, farei o nosso melhor aqui para que a gente possa avançar nesse sentido. Mas a gente fica feliz com as informações dos avanços que nós tivemos aí, estamos tendo a nível de Estado e também a nível de município. Aqui, todas as sessões que a gente promove, a gente faz da forma mais democrática e participativa possível. Então, nós temos aqui mais 2 pessoas da mesa que irão falar, mas eu queria já na próxima fala abrir a inscrição para aqueles e aquelas que queiram fazer uso da palavra também, que estão aqui na plateia. Então, pedir aqui para a equipe do cerimonial, para a nossa assessoria, tá? Então, quem quiser, a partir da próxima fala, quem quiser se inscrever, levante a mão, por favor, que alguém da equipe irá até você pegar o nome para trazer para a gente aqui, convidar para fazer uso da palavra depois, tá ok? Então, na sequência aqui, com muita alegria, quero convidar nosso companheiro Janilson Lobo para fazer uso da palavra. Enquanto... só fazer assim, um adendo, eu aproveitei o momento para conversar com alguns colegas médicos meus, alguns colegas advogados que já são PVHA 13, 20, 22 anos, e perguntei sobre essa questão de falta de medicamentos, se houve alguma demanda. Eles responderam que, em alguns momentos, há uma redução, mas não de falta, ao longo desse período que eles estão acompanhando, né? Então, conversei também com os médicos infectologistas que acompanham os hospitais e também essa questão da falta. E me veio que, na verdade, não é uma falta. Muitas vezes eles vão pegar para 2, 3 meses e acabam recebendo para 1 mês. E os colegas colocam que essas instituições, elas apoiam os hospitais, porque nós não ficamos com essas medicações nos hospitais. Então, a gente faz a prescrição e o paciente vai buscar. Se for do município de Belém, Casa Dia; se não for do município de Belém, a URI. E um ponto que me veio muito forte foi uma fala que eu conversei um pouco mais cedo com o Patrick, da comunicação aqui, a questão da gente realmente resgatar a cidadania da população. Muitas vezes, eu vivo isso, tá, gente? Eu vivo isso no meu dia a dia, à frente dos hospitais. A gente pede um aguardo, a gente informa que, olha, hoje teve uma situação, mas está garantido para tal data ou para tal dia, e às vezes a população ela tem essa fala, faltou. Então, o resgate da cidadania realmente do SUS. Tá? Era isso, obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. O meu nome é Janailson. Eu represento a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS no estado do Pará, que é uma signatária da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS no Brasil, a RNP Brasil. Eu queria, primeiramente, cumprimentar toda a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor deputado Dirceu Tenkaten, agradecer por ele ter aceitado, ter aberto o coração e aberto as portas dessa casa para a rede e para a gente fazer essa mesa. E eu estava até estudando para poder falar que esse é o segundo, terceiro evento desse tipo aqui, mas conversando com a companheira Amélia, e ela me disse que é a primeira vez, e ela tem 32 anos de movimento, na história dela, que o Estado do Pará, a Assembleia Legislativa, recebe as pessoas vivendo com HIV e AIDS para poder falar de sua realidade, de suas necessidades. Queria parabenizar o Júnior pelos 10 meses de transformação, já nas 10, não, 10, né, Júnior? De transformação no Casa Dia. E eu vou fazer um relato para vocês. Eu venho de um lugar, deve perceber pelo sotaque, em que tratamento de HIV e AIDS não é tratado somente como remédio. O Estado de São Paulo ele tem uma política pública
que engloba secretarias municipais para âmbito municipal e secretarias estaduais para âmbito estadual. Tratamento para HIV em São Paulo não é só você pegar 3 frascos de remédio, que, por exemplo, o Dovato é um comprimido por dia, você dá 3 frascos para a pessoa e fala, tchau, querido, até daqui 90 dias. Não. Tratamento para HIV em São Paulo passa por triagem. Lá eles perguntam à assistência social, à psicóloga, você quer tratamento psicológico, você quer fisioterapia, você quer transporte público? Claro, não tem em todos os municípios, mas na maioria, e principalmente nos municípios acima de 100 mil habitantes, tem. Porque isso é preconizado pelo Estado. Foi decretado em lei para incentivar os municípios. Entende? Aí eu me pergunto, por que São Paulo consegue e o Pará não consegue? Ah, mas, Janaíl, são realidades financeiras, realidades geográficas, realidades continentais totalmente diferentes. Só que o Pará e o Estado de São Paulo são estados governados por pessoas. O Pará tem movimento social e o Estado de São Paulo também. E ambos são formados por pessoas. E há muito tempo, o movimento social grita, brada por um simples passe livre para o governo do Estado e a prefeitura, principalmente aqui de Belém. Vamos falar dessa localidade, porque o Pará tem 144 municípios. É muita gente. É muito município. Eu sei que não vai dar para resolver a vida de todos, mas está na hora de, como o Júnior falou, de parar, de sair do Instagram, sabe, do Dia Mundial de Luta contra a AIDS e ir para a realidade. Nós fizemos uma COP30. Nós gastamos bilhões de reais em infraestrutura para receber mais de 100 países. E nós não conseguimos gastar em construir uma política pública de AIDS que envolva principalmente Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, mobilidade urbana, para garantir tratamento para essas pessoas. Por que Belém recebe tanta gente de fora? É porque lá não tem essa infraestrutura. Então tem que trazer para cá. Sabe quando os números de Belém vão diminuir enquanto o Estado e os municípios não investirem em suas localidades no interior do Estado? Nunca. Porque nós vamos estar sempre abraçando o tratamento das outras pessoas. 2.000 pessoas, o Júnior relatou aqui, que vêm de fora. Isso é porque eu não estou mencionando ainda o caos que está em outros sites CTAs, como Marituba e Ananindeua. Marituba e Ananindeua, que nem sequer se prestam a ouvir o movimento social. A gente manda um ofício, é como se a gente não tivesse mandado nada. Parece que eles não sabem que no Brasil tem uma lei que obriga a responder ofícios. E isso é uma coisa que nos indigna. Porque a gente não está aqui para bater, a gente não quer briga com ninguém, a gente só quer garantir vida digna para as pessoas. Eu tenho quase certeza que em algum lugar deste estado, algum outro deputado deve estar assistindo isso daqui, ou vai saber desses relatos amanhã ou depois. Queria dizer uma coisa para vocês, pessoas vivendo com HIV e AIDS também têm título de eleitor. Nós também votamos lá em outubro. E se nosso voto vale para vocês, tomara a Deus que algum dia o coração de vocês seja tocado e que vocês entendam que a nossa vida também vale. Muitos de nós não pediu para ter HIV. Na realidade, ninguém pede para ter HIV. A gente simplesmente descobre. Ah, mas alguns prevaricaram contra a própria vida. Se prevaricou ou não, é o direito dele de viver conforme ele quer. Que ele arque com as consequências. Mas é um dever do Estado garantir a ele vida, a saúde e qualidade de vida. O Estado não tem que sustentar a pessoa. Isso a gente já sabe. Mas, pelo menos, um tratamento digno, sem olhares de julgamento, com pessoas capacitadas, com remédio de qualidade, e agora eu vou entrar na questão da segurança social, justiça social e segurança alimentar. Porque tratamento para HIV, como eu disse, não é só medicamento. Ninguém toma remédio de estômago vazio. Tratamento para HIV não é só medicamento. Ninguém que more lá no Marajó chega em Belém a pé. Ah, mas o Estado dá o TFD. Vocês sabem qual é o sistema burocrático para poder usar o TFD? Para vocês terem ideia, uma das coisas que mais faz com que Belém recebam esses pacientes aqui é o estigma, é a falta de capacitação. Porque eu prefiro viajar 15 horas, 16 horas ou até 15 dias, se for preciso, de barco, para ir tratar na capital, mas eu não vou tratar lá na minha cidade, porque lá tem a vizinha que trabalha não sei do que, a outra, a colega da minha prima que trabalha não sei na onde, e eu não posso me expor. E nós, num estado com dimensões geográficas deste tamanho e com a realidade que nós temos,
Nós precisamos entender que está na hora de olhar com outros olhos e olhares estratégicos para poder acolher bem essas pessoas. As pessoas não vêm para Belém para tratar no Casa-Dia porque é mais confortável. As pessoas vêm para Belém para tratar no Casa-Dia porque ou é isso ou é a morte. Sabe? Então eu vou até encerrar, porque senão eu vou ficar horas aqui com vocês. E eu queria, mais uma vez, o senhor não estava, agradecer por o senhor ter nos acolhido aqui. E eu queria propor que nós possamos sentar de novo, para que a gente comece a construir um projeto de lei que não só impulsione, porque acho que talvez impulsionar não resolva, mas que obrigue o Estado e o município a sentarem, secretarias estaduais e municipais, de maneira estratégica, para que nós possamos construir uma política digna, que seja uma referência para toda a região norte do Brasil. Eu sei que vai ser quase impossível, a priori, né, a primeiro momento, a gente construir uma que seja baseada nos padrões de São Paulo. Mas a gente pode melhorar em muitos, basta a gente se unir. E basta a gente entender aquilo que eu acabei de falar. Pessoas vivendo com HIV, caríssimos deputados. Pessoas vivendo com HIV também têm título de eleitor. Também tem CPF. Também tem pai, tem mãe. Também tem vida. E segundo a Constituição, a partir do momento que é ser humano tem uma vida, ela tem direitos que precisam ser garantidos. E, caríssimos amigos, pessoas do movimento social, não tem ninguém dentro desta casa, que é a casa do povo, que tem mais responsabilidade em garantir a vida e a saúde das pessoas através de políticas públicas do que os próprios legislandos dessa casa, os próprios deputados. A minha proposta é essa, deputado, da gente sentar e construir essa política pública que englobe todas as secretarias, ou pelo menos as principais. Mais uma vez, agradecer a cada um de vocês. Era para essa sala estar mais cheia, eu acredito que no ano que vem ela vai estar. E no ano que vem, naquela mesa ali, vai ter o vice-governador do Estado. E queria, para terminar, dizer que é uma honra para mim estar aqui, e eu não poderia estar aqui sem honrar a vida das pessoas que chegaram antes de mim. São 40 anos de luta contra a AIDS no Brasil. Eu estou nessa luta faz 2 anos, eu estou engatinhando ainda. Nem sei falar direito, eu gaguejo. Mas não tem como eu não honrar e não agradecer a vida dessas pessoas. As que já nos deixaram e as que estão conosco. Muito obrigado pelo legado de vocês. E se vocês puderem, eu gostaria que a gente fizesse 1 minuto de salva de palmas por todas as vítimas da AIDS dos últimos 40 anos e por as pessoas que ainda estão lutando por elas. E de pé, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. Toda a nossa gratidão, companheiro Janilson Lobo. Bom, temos inscrito aqui o nosso amigo, companheiro de muitas lutas, Roberto Reis, ao qual eu convido aqui para fazer uso da palavra com muita honra. Muito obrigado pela presença, tá? Boa tarde. Alô, alô, alô. Boa tarde a todos e a todas. Eu saúdo a mesa, viu, deputado, Vossa Excelência, em nome de um companheiro que não tinha HIV, tá? E que nos deixou recentemente, tá? Então, eu queria fazer memória dele, até porque, pensando nele, foi que eu vim até aqui hoje. Porque era ele sempre que vinha nesse momento da Assembleia, aqui na Alepa. Então, todos sabem que o companheiro Roberto Lopes, né, que era do Partido dos Trabalhadores, foram 9 meses com câncer do estômago e faleceu em setembro. Então, eu faço memória a este momento, viu, deputado? Até porque
lá na Casa de Missão Sagrada Família, lá onde nós estamos agora, que o senhor conhece, lá no Bengui, ali o senhor é muito querido, o senhor é muito buscado, enfim, o senhor... Nós temos uma base ali do deputado de Seu, tem ali na Casa de Missão Sagrada, lá no Bengui, lá na Praça Maria de Jesus. Então, é com muita gratidão que a gente está aqui neste momento. Enfim, para quem não me conhece, eu sou o Roberto Reis. Foi a gente que começou o trabalho da Pastoral da AIDS aqui no Regional Norte 2, final de 2004. Tá? E dentro da igreja, e vocês imaginam que mexer com este assunto dentro da igreja não foi fácil. Foi muita resistência, muita luta, muitas portas fechadas, mas hoje a pastoral está presente. Está presente. Nós temos lideranças em Belém, arquidiocese, lideranças em Abaetetuba, Bragança, Castanhal, Paraupebas, o Naldo está até lá em Paraupebas, o Naldo, nosso articulador político. Temos lideranças em Itaituba e também em Macapá. Claro, como é na igreja, é um trabalho assim, muito lento, é um trabalho de formiguinha. Mas está aqui, é com muita resistência que a gente... Estamos aqui, viu, para somar, para fortalecer, para dialogar mesmo. Nós precisamos, não é isso? Até 2030, findar com a pandemia, estamos em 2025. Então, por isso que a gente vem até aqui, deputado, e trazer a nossa fala, trazer a nossa resiliência também, porque não é fácil. Não é fácil ser resiliente num mundo assim tão cheio de tantas vulnerabilidades sociais. E a gente também luta justamente aquilo, a fala do deputado, não é partido, não é, enfim, diversidades, é o quê? É a política do bem viver. Nós precisamos, estamos construindo aqui a política do bem viver. É agora, aqui, agora, né? Nós aqui todos juntos, aqui, os companheiros e companheiras aqui juntos, é para esta política que ela prevaleça e que a pandemia, todas as vulnerabilidades cessem, não só o HIV, a AIDS, enfim, são tantas vulnerabilidades sociais que precisam ser cessadas e nós precisamos avançar para as próximas gerações, precisamos deixar o quê? Um mundo mais tranquilo, um mundo mais coeso, mais coerente, uma geração mais fortalecida. Então, é dentro dessa fala, eu agradeço mesmo. E uma coisa que eu nunca falei, acho que nenhum deputado sabe, as pessoas me perguntam, mas, Roberto, às vezes eu até sumo do movimento, até porque a gente tem liderança, que a gente deixa as lideranças avançarem. Né? Nós temos o Francisco, uma liderança da arquidiocese, temos o Eduardo, que é o nosso regional, tem a Dalgisa, tem muitas, o Roberto Lopes, que não era vivendo, enfim. Mas é isso. A gente, com esse olhar ali pelo Bengui, final de 2004, por aqui, contamos com o apoio do padre Joãozinho, na época o pároco, depois veio o Dom Arani, que fortaleceu o nível de regional, e nós avançamos. Porque é isso, qual é o evangelho de Jesus Cristo? Que todos tenham vida, e vida é abundância, é isso que importa. É esta vida que nós precisamos cuidar, é aqui e agora, para nós todos e também para os nossos parentes, amigos, enfim, para todos, e também para o futuro das próximas gerações. E o meu muito obrigado. E viva o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Muito obrigado, companheiro Roberto Reis. Alguns companheiros e companheiras aqui já tiveram que se ausentar devido a outras programações. Hoje, pelo dia, a gente vai ter inúmeras programações, né? Mas eu queria deixar aqui como encaminhamento, viu, Lana? Criarmos um grupo de trabalho. Eu estou há 11 anos aqui na Assembleia Legislativa e a nossa experiência com frente parlamentar ela não é tão positiva,
porque a nossa Assembleia tem 41 deputados. Eu acho que o Congresso ele funciona bem, as frentes parlamentares, porque são 513. Aqui acaba que o deputado que constrói a frente, ele toca sozinho. Eu acho que se a gente criar um grupo de trabalho coeso, com pessoas de fato comprometidas, a gente consegue avançar. E não acho que seja uma utopia a gente olhar para São Paulo, ou olhar para outros grandes centros que sirvam de referência para aquilo que a gente quer aqui no estado do Pará. Eu acho que o projeto de lei que eu apresentei ele é muito específico. Acredito que a gente pode pensar um projeto de lei muito mais amplo, da política estadual de enfrentamento e prevenção à AIDS no estado do Pará, que possa abordar e trazer toda essa transversalidade, aonde a gente vai ter atuação da saúde, aonde a gente vai ter atuação da educação, da assistência social, como é que o Estado se comunica com os municípios, como é que a informação chega. Então, eu acho que a gente pode construir isso a várias mãos, tanto para a construção de uma legislação moderna, inovadora, que possa se pautar em algo que já funciona em outro ente federado, mas também sugestão de programas, de políticas públicas, enfim. Então, fica essa minha sugestão da gente manter esse diálogo e construir essas ferramentas aí de futuro. Quem quer fazer consideração final? Eu quero. Fique à vontade. Me permita só uma Claro. rápido. A doutora Nelma colocou a questão da falta, talvez a falta de medicação. Eu queria fazer um esclarecimento sobre isso. Na verdade, eu trabalhei no Ministério da Saúde 18 anos, eu saí de lá, especialmente do Departamento de AIDS, em 2022. Então, eu falo com propriedade, nós não tivemos falta de medicamento, do SUS. O que foi que aconteceu aqui, doutora Nelma? Quando a HF chegou aqui, o que a gente encontrou? Nós encontramos pessoas que estavam fazendo, só iam nas unidades pegar o seu medicamento. Eles não faziam acompanhamento clínico, entende? Então, a gente encontrou pessoas assim, que estavam há 1 ano tomando aquela medicação, uma medicação que não é uma medicação mais atualizada, que só ia ali, pegava, se recusava a ir com o médico, e a gente começou esse trabalho de botar como condição para a pessoa, para ela poder voltar no médico, ver como é que está o seu estado de saúde. Porque hoje o paciente com HIV ele tem condições de zerar sua carga viral, de ficar não transmissível, e isso fez com que a população, as pessoas entendessem que talvez não tivesse o medicamento, entende? Então, por isso que, a partir de um certo momento, os médicos passaram a dizer, não, então, com 30 dias o senhor volta aqui, a gente precisa lhe ver. A gente precisa fazer o acompanhamento clínico. Isso é fundamental, a senhora sabe disso mais do que eu, Fundamental para o tratamento ter êxito, e que a gente possa conseguir zerar a carga viral desse paciente. Então, é só esse esclarecimento para ninguém sair daqui achando que teve falta de medicamento ou que Belém não tinha medicamento. Não, Belém sempre teve medicamento. Esse é um medicamento que é dado pelo SUS, porque é uma medicação ainda muito cara. Por isso que eu fiz questão de falar com profissionais que atuam especificamente nessa área, que prescrevem, e com as pessoas que eu acompanhei lá atrás, quando eu atuava no Barro, que eu acabei fazendo amizade, e eles nunca ficaram sem medicação, nunca. A falta de informação é uma coisa muito séria, Então, acho que a gente pode até pensar uma cartilha informativa, impressa e digital também, pedir para o presidente da Assembleia para que ele viabilize isso como um trabalho do parlamento para a gente poder difundir essas informações, E vamos buscar esse diálogo. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito oportuno. Nós temos um governo municipal aberto ao diálogo, um governo estadual aberto ao diálogo, um governo federal aberto ao diálogo, que tem um ministro da Saúde que conhece a realidade do Pará, que morou aqui por muito tempo, que é um parceiro, o Alexandre Padilha. Eu acho que nós temos a faca e o queijo na mão para fazer acontecer. Então, acho que com esse sentimento de sinergia, a gente não de ficar um culpando o outro, ou o problema está aqui, a falta está ali, mas como é que cada um faz aquilo que pode, o que está a seu alcance, para a gente poder chegar
no nosso objetivo comum. Eu acho que esse tem que ser o sentimento que tem que pairar nessa luta. Então, para a gente finalizar, eu queria convidar para que todos possamos ficar em pé para executarmos o hino do nosso querido Estado do Pará. E, desde já, muito obrigado aos que vieram, aos que nos acompanharam, aos que nos assistiram da televisão, da nossa rede aí no YouTube. E, com certeza, daqui a gente vai avançar para tantas outras conquistas. Muito obrigado.